Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante para dentro do nosso próprio corpo. Vamos explorar a história da parede do estômago e entender como algo que começa como uma simples irritação pode se transformar num problema bem mais sério. Então, bora mergulhar nessa. Para começar, vamos direto ao ponto. Sabe aquela queimação, aquele desconforto no estômago? Qual é a linha que separa isso de uma condição médica séria como uma úlcera? Pois é, entender essa diferença é fundamental, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o que pode dar errado, primeiro a gente precisa ver como tudo deveria funcionar, certo? E a melhor forma de pensar no estômago é como uma verdadeira fortaleza, uma estrutura super bem defendida, projetada para conter um ambiente extremamente hostil, o nosso próprio ácido gástrico. Olha só. Em condições normais, o estômago tem um sistema de defesa incrível. A camada mais interna, que a gente chama de mucosa, ela age como a primeira e mais importante linha de defesa. É uma muralha espessa e resistente que se protege do seu próprio poder de digestão. E essa muralha não é simples, não. Ela é composta por várias camadas de proteção. A gente tem uma secreção de muco bem espessa, uma camada de bicarbonato que neutraliza o ácido, um fluxo de sangue super intenso que ajuda a limpar a área e trazer nutrientes, uma barreira de células super unidas e as prostaglandinas que meio que comandam toda essa operação de defesa. É um sistema brilhante. Mas, como toda fortaleza, as defesas podem ser atacadas. E é aqui que a gente entra na primeira fase do problema, a gastrite aguda. Vamos pensar nela como a primeira rachadura, a primeira brecha nessa muralha. Antes da gente seguir, só um detalhe técnico, mas que é bem importante. Quando a parede do estômago sofre uma lesão, mas sem muita resposta do sistema imune, o nome disso é gastropatia. Agora, quando o corpo envia os soldados de defesa, as células inflamatórias, aí sim a gente tem a gastrite. A palavra-chave aqui é inflamação. E quem são os invasores capazes de criar essa primeira brecha? Bom, muitas vezes são coisas do nosso dia a dia. Sabe os anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno? Eles estão na lista. O consumo de álcool, também. E até o estresse muito intenso, seja físico ou emocional, pode enfraquecer temporariamente essas defesas. O que acontece é exatamente isso que a imagem mostra. Esses invasores conseguem criar uma pequena erosão, uma lesão na superfície. Com a barreira de muco danificada, o ácido do estômago finalmente consegue tocar as células da parede e isso causa inflamação. É a primeira brecha na nossa fortaleza. Ok, mas e se esse ataque não for só um evento isolado? E se ele se tornar um cerco, longo e persistente? É aí que a gastrite aguda evolui e a gente entra no território da gastrite crônica. E aqui a gente chega num ponto central. A grande, mais grande mesmo, maioria dos casos de gastrite crônica, coisa de 90%, tem um culpado principal. É uma bactéria com um nome complicado, Helicobacter pylori, e ela é uma verdadeira especialista em invadir e sobreviver no estômago. A estratégia de ataque dessa bactéria é impressionante, ela é super bem adaptada. Primeiro, ela usa os rabinhos, os flagelos, para nadar através daquela camada de muco. Depois, ela produz uma enzima que cria um escudo protetor contra o ácido. Aí ela se gruda bem firme nas células e, por fim, começa a liberar toxinas que causam inflamação e dano sem parar. É um cerco muito bem executado. Então, a gente tem basicamente dois tipos de cerco crônico. O mais comum, de longe, é esse ataque externo da H. pylori. Mas, às vezes, o ataque vem de dentro. É o que a gente vê do outro lado, a gastrite autoimune. É como se fosse uma traição, um fogo amigo. Na gastrite autoimune, o sistema de defesa do corpo fica, digamos, confuso. Ele começa a atacar as próprias células saudáveis do estômago, aquelas que produzem o ácido. O resultado não é só a inflamação constante, mas também problemas a longo prazo, como a dificuldade de absorver nutrientes essenciais como a vitamina B12. E o que acontece quando um cerco, uma inflamação crônica, dura tempo demais? Bem, até a fortaleza mais resistente uma hora começa a ceder. As muralhas começam a desmoronar. É nesse ponto que a história fica muito mais séria e surge a úlcera péptica. Uma úlcera não é mais aquela lesão superficial que a gente viu no começo, não mesmo. A úlcera é uma ferida de verdade, profunda, uma cratera que atravessa toda a camada de proteção e chega nas partes mais fundas da parede do estômago. Nesse ponto, a muralha foi completamente rompida. E os fatores de risco para esse rompimento total?
A gente já conhece alguns deles. A infecção pela H. pylori e o uso contínuo de anti-inflamatórios são os campeões. Mas o cigarro, o excesso de álcool e até o estresse psicológico crônico também ajudam a derrubar as defesas e abrir caminho para a úlcera. E a consequência de uma úlcera não tratada pode ser gravíssima. A ferida pode cavar tão fundo a ponto de perfurar a parede do estômago por completo, criando um buraco. Isso, como dá para imaginar, é uma emergência médica seríssima e mostra o porquê de todo esse processo precisa ser levado a sério. Ufa! Foi uma jornada e tanto, né? Da simples irritação até um buraco na parede do estômago. Então, para a gente fechar bem, vamos recapitular os pontos mais importantes que aprendemos sobre a defesa dessa nossa fortaleza interna. Primeiro ponto, e o mais básico: gastrite não é só uma azia ou dorzinha, é um processo de inflamação real acontecendo no revestimento do estômago. Segundo ponto para guardar: quando o problema se torna crônico, o suspeito número 1, na grande maioria das vezes, é aquela bactéria super especialista, a H. pylori. Terceiro, não podemos esquecer da possibilidade do fogo amigo. A gastrite crônica também pode ser causada por uma doença autoimune em que o próprio corpo se torna o agressor. E por último, talvez a conexão mais vital: a úlcera não aparece do nada. Ela é geralmente uma complicação séria de uma gastrite crônica que não foi controlada, o ponto em que a muralha finalmente desmorona. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente entende melhor toda essa batalha interna, a pergunta que fica é: como as nossas escolhas do dia a dia, o que a gente come, o que a gente bebe, como a gente lida com o estresse, impactam a força e a resistência dessa nossa fortaleza gástrica? É algo importante para se pensar.